Bem, pessoal, nós vamos começar a nossa aula aqui sobre principais perspectivas, desafios e objetivos da interface homem-máquina, né? Eu já falei um pouco sobre desafios, um pouco também sobre objetivos, mas agora com um pouco mais de detalhes, né? Então vamos lá. De acordo com o Padovani, as principais perspectivas de desenvolvimento de interface gráfica são essas três aí: desenvolvimento de sistemas que satisfaçam as necessidades do usuário, considerando critérios como usabilidade, aplicabilidade, facilidade de utilização e facilidade de memorização. Isso é muito importante, um sistema que seja usual, que seja, você consegue usar, você consegue aplicar ele no seu contexto para você resolver o seu problema, um sistema que seja fácil de usar, um sistema que seja fácil de memorizar, ou seja, você usou ele uma vez, você consegue utilizar novamente sem ter muito problema. Isso é de extrema relevância. Isso tem a ver com a interface gráfica, né? A segunda consideração aí, produção de sistemas fáceis de utilizar e seguros. Fáceis de utilizar, já falou no primeiro item, né? Mas essa questão de segurança, tem essa questão de segurança de a invasão. O sistema ele não pode ser invadido, as informações não podem ser roubadas, né? Ou seja, você tem que ter usuário, você tem que ter senha para poder acessar esse sistema. Isso é relevante, né? Por quê? Porque aí tem informação que é segura, a informação que não é segura não tem problema, mas tem informação que é segura, né? Normalmente a maioria delas é segura, né? Então isso é importante. Então, além dessa questão de segurança, tem a questão de segurança relacionada à robustez. Um sistema ele tem que ser robusto. O que quer dizer isso? Por exemplo, um usuário ele é suscetível à falha, ele pode errar, ele pode entrar com uma informação errada, ele pode executar uma operação indevida, e se o usuário falhar, o sistema não pode falhar, o sistema tem que ser robusto, ele não pode deixar, se o usuário falhar, ele não pode falhar. Então isso é de extrema relevância quando se trata de sistema. Melhora uma outra perspectiva, melhora na compreensão e apreensão da informação transmitida, principalmente nas respostas aos usuários. Isso também eu concordo, né? Eu acho que é de suma importância que você tenha respostas aos usuários que sejam compatíveis com a funcionalidade que ele está executando. Vou dar um exemplo aqui. Você está trabalhando num sistema financeiro. Esse sistema financeiro ele tem a funcionalidade lá que é processar extrato bancário, né? Aí você clica na opção, entra com o extrato, pega o extrato do Internet Banking, entra com o arquivo do extrato e manda processar, né, o extrato bancário. Uma mensagem que o sistema deve dar é o seguinte: extrato processado com sucesso, né? Ou uma mensagem de erro: olha, o extrato não foi processado com sucesso devido a esses problemas, né? Então esse tipo de comportamento é de suma importância, né? Então essas considerações do Padovani de 1998 eu acho que elas são úteis até hoje, né? Em relação aos desafios, né? A gente já trabalhou um pouco com isso, eu já falei um pouco com isso e vou repetir aqui porque eu tenho mais ou menos, isso é uma opinião particular minha, uma resposta para todas essas questões aí. Mas quais são as questões? Como dar conta da rápida evolução tecnológica, né? Os smartphones, né, eles se tornaram populares em 2011, né? Então tem aí aproximadamente só 8 anos, né, que as pessoas começaram a utilizar o smartphone, né? Então, assim, antes não tinha aplicativos, você não desenvolvia aplicativos para smartphone. Hoje o seu Internet Bank é pelo smartphone. Hoje você troca mensagem pelo smartphone, né? Então, como responder, né, essa rápida evolução tecnológica? Como equilibrar conforto e facilidade de uso com desempenho da aplicação, né? Você tem uma aplicação que ela é fácil de usar, mas ela tem que ter uma performance, né? Como projetar sistemas que atendam diferentes perfis de usuários, né? Você tem um sistema que vai atender vários tipos de usuários. Como projetar boas interfaces em aplicações complexas que normalmente possuem um grande número de funcionalidades, né? Esse aí realmente é um desafio. Você tem uma aplicação que ela é complexa. Vou dar um exemplo: uma aplicação
sei lá, é um sistema de contabilidade, né, que cuida da parte de contabilidade de uma empresa. Esse sistema, ele é complexo. Por quê? Porque contabilidade é complexo. Por exemplo, a área fiscal, né, você pega uma empresa aí que se ela está no Simples Nacional, aí é mais tranquilo, mas ela é uma empresa de lucro real, então a parte fiscal é muito mais complexa para calcular os impostos. É difícil você ter uma interface gráfica que seja ela seja usável, fácil utilização, memorização num sistema desse. Mas esse tipo de sistema ele vai ser usado por um profissional específico. Então tem essa compensação também, né? Como desenhar a interface ideal de um software compatível com o uso efetivo de todo o potencial e funcionalidade das novas tecnologias. Então, assim, são desafios, né, que eles não são fáceis de resolver, mas particularmente eu tenho uma resposta para essas questões. Essa é uma opinião particular minha. Eu acho que a solução para esses desafios é você utilizar sistemas já construídos como base para a sua nova implementação. Ou seja, reusar, ou seja, fazer engenharia de reversa de sistemas que já existem. Vou dar um exemplo. Se você vai construir um sistema financeiro, procure um sistema financeiro já existente e se baseie nele. Procure vários que existem e se baseie nele, né? Se você vai construir um aplicativo para um smartphone para stream de música, vai lá, baixa o Deezer, baixa o Spotify, que são aplicativos de stream de música, e vê como eles funcionam, né? Se você vai desenvolver um sistema para chat, um aplicativo para chat, baixa o WhatsApp, baixa o Telegram, baixa o Messenger, que são aplicativos para chat amplamente utilizados pelas pessoas, né, que você vai se basear. Se você vai desenvolver um site, né, um e-commerce, existem vários e-commerces, né? Você tem Mercado Livre, você tem Americanas.com, você tem Submarino, você tem Amazon. Então tem uma série de sites, né, que vendem pela internet. Então você se baseia. Então a solução, gente, essa é uma solução, uma experiência minha. Utilize o que já existe, né? Você quer me falar, por exemplo, que se eu for construir um aplicativo para chat, vamos supor que tem um projeto, uma empresa quer um negócio específico, ela não quer utilizar o WhatsApp, ela quer bancar desenvolvimento de aplicativo, um chat, né? O que eu vou fazer? Eu vou baixar o WhatsApp, né? O WhatsApp tem 1 bilhão de usuários e a interface dele é clean, limpa, todo mundo consegue usar. Uma pessoa de 100 anos consegue utilizar o WhatsApp sem experiência com smartphone. Então a aceitabilidade prática e social do WhatsApp, ela é enorme. Então, gente, a dica é essa: reusem, utilizem sistemas já existentes para construir os seus sistemas, beleza? As suas interfaces. Essa dica você vai mas é uma opinião particular minha, pode ser que tem gente que não vai concordar, mas essa dica a chance de sucesso é grande, né? Aqui eu coloquei esses desafios propostos por Souza 2011, que está referenciado na apostila da Juliana, né? E tem algumas questões que eu não concordo aqui, né? Ele está falando aqui, cultura tradicional é um desafio, a cultura tradicional de desenvolvimento de software, foco no sistema, desprezo pela interface. Discordo. Hoje existe uma preocupação enorme dos profissionais de desenvolvimento de sistemas computacionais com a interface, né? Isso não é verdade. Processo de desenvolvimento inadequado, impacto da introdução de novas tecnologias desprezado, não concordo. Design de software desconsiderado, não concordo. Usabilidade do sistema não avaliada, não concordo. Nenhuma dessas 3 opções acontece hoje no desenvolvimento atual. Hoje a parte de design é amplamente valorizada. Existem designer gráfico em qualquer equipe de desenvolvimento de software, ou
de desenvolvimento de hardware também. Existe um profissional que vai desenhar o layout, que vai construir as telas antes mesmo do sistema ser concebido. Então, eu particularmente não concordo com esse autor aí. Equipes precárias, isso pode acontecer, sofrem redução de pessoal, não incluem especialistas em interface homem-máquina, profissionais não frequentam cursos de atualização e reciclagem. Discordo. Por exemplo, um programador ele é especialista em interface homem-máquina, ele faz parte do projeto. Equipes precárias, pode acontecer, você tem uma equipe pequena para desenvolver um sistema, isso é muito comum, ainda mais numa crise dessa, redução de custo, né? Mas não incluir especialistas em interface homem-gráfica, interface homem-máquina, não concordo, né? Não concordo. Profissionais não frequentam cursos de atualização e reciclagem. Discordo. Um profissional da área de tecnologia, naturalmente, ele tem interesse por se atualizar e reciclar. É inerente a ele gosta disso, ele gosta de novas tecnologias, ele gosta de experimentar coisas novas. Então, eu discordo desse autor nesse sentido aí também. E restrições de prazo e custo, realmente isso pode ser um impacto, porque, por exemplo, às vezes o sistema ele não está com uma interface bacana, mas ele está funcionando, né? Aí você tem questão o projeto, ele já estourou e tal, prazo, tem que entregar, custo já estourou, pode ser que isso aí seja um problema realmente, mas a maioria dos desafios propostos por Souza aí, eu discordo. Continuando ainda, a respeito dos desafios, interfaces bonitas e cheias de imagem não garantem um processo favorável à utilização e aceitação por parte do usuário. Isso eu concordo, né? Não você fazer firula no sistema, embelezar o sistema, não garante que ele vai ser aceito, né? E ao se desenvolverem as interfaces, é necessário que haja um planejamento prévio acerca do público-alvo. Eu acho que isso aí realmente é importante, você conhecer quem são os usuários, né? Isso aí, ele é um desafio, nem sempre você vai ter esse contato com o usuário, mas na maioria das vezes sim, né? Mesmo que este público se mostre bastante diversificado, tanto em habilidades quanto em conhecimento e necessidades. Conhecer o público é uma função que faz parte e é um desafio, né? Você saber para que esse software vai ser utilizado, por quem vai usar esse software, e conseguir fazer uma interface que atenda aquele usuário, né? Bem, os objetivos, a gente já falou um pouco de objetivos, né? Mas repetindo aqui para eu mostrar uma questão aqui que é a aceitabilidade de sistema. Objetivos da interface homem-máquina: propiciar o desenvolvimento de sistemas mais amigáveis e úteis, produzir sistemas usáveis e seguros, desenvolver ou melhorar a segurança, utilidade, efetividade e usabilidade de sistemas computacionais. Esse é um dos objetivos principais, né? Desenvolver e melhorar a segurança, utilidade, efetividade e usabilidade de sistemas computacionais. E Nielsen, 93, ele engloba esses objetivos em um conceito mais amplo que ele denomina aceitabilidade de um sistema. De acordo com Nielsen, a aceitabilidade do sistema ela é dividida em duas: aceitabilidade social, né, e aceitabilidade prática. A aceitabilidade social é aceita pela sociedade, pelas pessoas ali, né? A aceitabilidade prática é relacionado ao sistema, à tecnologia, às telas, ao comportamento do sistema, né? Por exemplo, dentro da aceitabilidade prática, você tem o usefulness, né? E você tem, dentro do usefulness, você tem utilidade e usabilidade. O sistema é fácil de aprender, é eficiente, fácil de lembrar, poucos erros, tem uma satisfação na utilização. Isso aí tem a ver com aceitabilidade prática. Além disso, ele foi concebido, né, construído dentro de um custo, né, aceitável, ele tem compatibilidade, ele tem confiabilidade. Isso tem a ver com aceitabilidade prática, né? Aceitabilidade social, o cara não quer saber, ele está usando, ele não quer saber se demorou 10 anos para desenvolver, ele está usando, está gostando, e ele, né, não importa, mas ele tem uma aceitabilidade prática, ele foi concebido, construído num prazo razoável,
né? Então tem essa questão, de acordo com o Nielsen, você tem essas duas, você tem para um sistema ser aceito, né, se tornar aceitável, ele tem que obedecer a aceitabilidade social e a aceitabilidade prática, né? Bem, essa questão de multidisciplinaridade também é importante. Eu vou destacar agora quais são os profissionais envolvidos na interface homem-máquina, né? De acordo com Rocha 2000, é necessário que você tenha uma equipe multidisciplinar, ou seja, de várias áreas, envolvida no projeto de um sistema computacional. Concordo, né? Para você ter você vai desenvolver aí o layout, a interface, né, de um projeto, de um sistema computacional, você precisa de um profissional da área de computação, né? Você precisa de um profissional na área de linguística, você precisa de um profissional na área de design, você precisa de um profissional na área de ergonomia, você precisa de um profissional na área de psicologia. Então, desculpe, esses são profissionais envolvidos no processo. Nem sempre você vai conseguir um profissional de cada área, né? Até particularmente acho impossível, mesmo nas grandes empresas, elas não vão ter aí no desenvolvimento, vamos começar um projeto novo, eu vou ter todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu não vou ter 11 profissionais só ligados a cada uma dessas áreas, né? Eu posso ter um profissional que faça aí mais de uma função, né? Então, mas particularmente acho que esses profissionais são importantes no projeto de um sistema computacional. Por exemplo, profissional da computação, né? Um cara formado em ciência da computação, ele tem que saber das tecnologias atuais, né? Vou desenvolver um software, eu vou desenvolver ele desktop, web, ele vai ser um app, né? Como que eu vou fazer, qual banco de dados que eu vou utilizar, qual arquitetura que eu vou utilizar, qual framework que eu vou utilizar, ele tem que ter esse conhecimento. Além disso, ele tem que desenvolver ferramentas de software auxiliares ao projeto, né? Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa em que, a partir do banco de dados, você tinha uma ferramenta, um gerador de código, que ele gerava toda a interface gráfica já padronizada para o sistema. Essa era uma ferramenta útil, a interface gráfica era gerada, então ela já tinha um formato estabelecido, ela já tinha uma aceitação pronta, ela já era uma interface consolidada e eles geravam ela de forma automática. Tinha uma ferramenta, um gerador de código que fazia esse processo. Então esse tipo de ferramenta é importante. Analisar a forma como a interface é projetada e incorporada em sistemas. Hoje a interface gráfica ela é considerada no sistema, né, na arquitetura do sistema. Hoje, se você vê um projeto de software, vai ter um componente lá que é a interface gráfica. E, gente, aqui é a questão: aplicar reuso e engenharia reversa no desenvolvimento. Quem é o profissional que vai fazer isso? Normalmente o cara programador, né, o cara da ciência da computação, né? Esse é, para mim, o mais importante. Aplicar reuso, reusar soluções já existentes. Volto a falar, se você vai desenvolver um chat, um aplicativo de chat, vai e usa, vê o WhatsApp, vê o Telegram, vê o Messenger, né? Se você vai desenvolver um site de e-commerce, olha o site do Submarino, olha o site do Mercado Livre, olha o site da Americanas.com, olha o site da Amazon. Não tem jeito. Se você vai desenvolver um sistema financeiro, olha o sistema financeiro X, olha o sistema financeiro Y. Se você vai desenvolver um sistema de vendas, olha o sistema de vendas X, olha o sistema de vendas Y. Você não começa do zero, você não reinventa a roda. Isso é muito importante e é a solução para os principais desafios. Eu tenho certeza que se eu desenvolver um sistema que tem a mesma, eu quero um sistema de chat que tem a mesma interface gráfica do WhatsApp, eu tenho certeza que o meu cliente ele vai gostar da interface. Eu tenho certeza que os meus usuários vão gostar. Um aplicativo que tem 1 bilhão de usuários com todas as faixas etárias, né? Então eu particularmente considero que essa é a solução para os problemas da interface homem-máquina, né? Reusar. Você tem profissionais da área da psicologia cognitiva, psicologia social, psicologia organizacional,
A psicologia cognitiva, ela estuda, né, a capacidade de percepção, memória, raciocínio dedutivo e indutivo do usuário em relação ao sistema computacional. A psicologia social, ela avalia como o comportamento dos usuários, né, como eles pensam, influenciam, se relacionam uns com os outros. Isso é importante, você saber esse contexto na hora de você conceber, construir a interface gráfica do seu sistema computacional e aonde o cenário organizacional que esse software vai utilizar. Isso é importante você saber, né, qual que é a estrutura, quem é a autoridade, qual que é o tamanho, complexidade, eficiência, como é que é o fluxo da informação, né? Quais são as práticas de trabalho, o ambiente de trabalho, né? Então isso é importante, esses profissionais, né? Você pode ter uma pessoa só na empresa lá, no seu cliente, que vai te dar todas essas informações, mas ele vai contribuir, né, com o processo da criação da interface gráfica do software, concordo. Ergonomia, maximizar a segurança, eficiência e confiabilidade da performance do usuário, tornando as tarefas mais fáceis e aumentando o sentimento de conforto e satisfação. Isso é ideal, né? O software seja ergonômico. Profissional da área de linguística, na apostila existem outras considerações, mas eu coloquei uma só, que é a internacionalização, que eu particularmente é a única que eu consigo enxergar, né? Você tem um software que ele está em português, mas ele pode ser migrado para um país de língua inglesa. Então, você tem mecanismos para internacionalizar esse software, né? Hoje tem vários sites que eles trabalham em até 5 línguas, né? Você tem lá, você entra, por exemplo, você vai comprar uma passagem aérea no site da TAM, no site da Gol, ele tem opção lá, inglês, português e espanhol. Isso é muito comum. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado. Um estrangeiro vem cá, ele chega aqui no Rio de Janeiro, ele quer comprar uma passagem do Rio de Janeiro para, sei lá, Salvador. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no site da TAM, vai colocar na versão em inglês dele ou da língua dele e vai fazer a compra da passagem normalmente, sem problema nenhum. Isso é muito comum, essa internacionalização é muito comum em software. E um profissional da área de linguística pode ser útil. Inteligência artificial, né? Um profissional da área de inteligência artificial pode ser útil, né? A inteligência, interfaces que sejam inteligentes, elas hoje é uma das áreas muito importantes, né? E também a necessidade de sistemas ter que justificar uma recomendação. Isso aqui é interessante. Por exemplo, você vai num site do Mercado Livre, né? Você vai e faz uma compra de um computador, um PC desktop, né? Aí muito provavelmente o Mercado Livre vai te oferecer outras opções para você comprar, porque historicamente quem comprou um computador também comprou, por exemplo, um HD externo, né? Então esses sistemas de recomendação, eles são muito interessantes, né? São muito inteligentes, e isso é feito no dia a dia, né? Por exemplo, cookies, né? Do tempo todo. Se você faz uma pesquisa, né, de algum produto que você queira comprar, aquilo ali fica registrado no seu computador, né? E quando você vai acessar um determinado site, né, que tem ali vínculo com aquela propaganda vai aparecer, né, para você, lembrando que você já procurou aquele produto, que você possivelmente você não comprou, como você não comprou, você talvez tenha interesse de comprar, e ele te lembra disso. Isso são sistemas inteligentes, né, que são importantes, né, no desenvolvimento da interface homem-máquina. Aí você tem outros tipos de profissionais, por exemplo, da área de filosofia, sociologia, antropologia, né, que estudam aí o comportamento do homem, a natureza da existência humana, né, ao comportamento social. Então esses profissionais eles podem auxiliar nesse sentido aí, apesar de que na prática a gente não vê profissionais da área de filosofia, sociologia, antropologia atuando no desenvolvimento da interface de algum sistema computacional, né? Mesmo eu particularmente desconheço, mesmo nessas empresas grandes, Microsoft, Apple, Google, Yahoo,
né? Eu particularmente desconheço um profissional específico dessa área atuando nessa parte, porque esses profissionais, eles, por exemplo, eles estudam assim, hoje, com o advento da internet, né? Eles são mais assim, atemporais, o tempo deles é maior, né? Eles estudam hoje, a internet ela nasceu no Brasil, ela se popularizou em 95, né? Por exemplo, ela veio em 92, mas ela se popularizou em 95, aí em 2005, né? Em 2015 eles vão e avaliam qual que é o impacto do advento da internet na vida das pessoas, né? Aí, por exemplo, redes sociais já existem desde 2004, 2005, Facebook, Orkut, né? Hoje eles avaliam o impacto das redes sociais, né? O WhatsApp existe desde 2012, hoje eles avaliam 2018. O WhatsApp ele é de 2008, mas ele se tornou popular no Brasil em 2012. Hoje eles avaliam, né? Então eles são muito... eles têm que deixar a sociedade utilizar para depois eles entrarem e avaliar. Apesar de ser muito relevante as considerações e conclusões que eles tiram desses estudos, né? Mas particularmente eu acho que esses profissionais, eles na prática eles não atuam no desenvolvimento de interface, né? Engenharia, profissionais da área de engenharia, você tem um engenheiro de software, um engenheiro de hardware, né? Engenheiro de software é o profissional que vai cuidar, especificar, desenvolver e manter um sistema de software. Esse cara é fundamental, né? Um engenheiro de hardware, esse engenheiro de hardware, não existe o curso de engenharia de hardware, existe assim, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, que, né, permite você projetar, desenvolver, testar, produzir, instalar e integrar dispositivos de hardware, né? Esse profissional dessa área, não necessariamente ele formou em engenharia de hardware, né? Às vezes por exemplo, um engenheiro eletrônico, né, ele certamente ele vai trabalhar no projeto de desenvolvimento de um hardware, né? Um engenheiro eletricista, a mesma coisa, um engenheiro mecânico, certamente, né? Então são profissionais que vão atuar aí, eu dei esse nome de engenheiro de hardware aí, mas são profissionais que são o coração, né, do desenvolvimento de uma interface para um sistema computacional. E por último, o designer gráfico, né? É aquele cara que vai projetar o layout do sistema computacional, seja ele software, seja ele hardware. Se for software, o cara vai criar as telas, né? Sem ali, ele vai criar essas telas e numa reunião, por exemplo, de brainstorming, que é aquela reunião inicial do projeto, ele vai apresentar, olha, que tal esse exemplo de tela aqui, o que a gente pode adotar, será que a gente pode seguir essa linha, né? Então o design gráfico ele é de suma importância e hoje realmente em todo projeto de software, que é a área que eu domino mais, você tem um design gráfico e certamente um projeto de hardware também, você tem ali o layout, a arquitetura, né? A arquitetura mecânica do hardware, né? Você tem isso, né? Você constrói ali usando o CAD como que vai ser aquele hardware que você vai construir. Então, pessoal, é isso, né? Em linhas gerais, o que eu queria dizer para vocês é isso. Acho que a grande resposta para os desafios da interface homem-máquina é que você tem que reusar, né? Mas essa é uma opinião particular minha e todos esses profissionais envolvidos aí são profissionais importantes que têm um papel importante no desenvolvimento da interface computacional. Então é isso, até a próxima aula. Obrigado a todos.